começa falando aqui, meus amigos, sobre a preparação para o jogo contra o Internacional, que acontece amanhã, 6h30 da tarde, lá na Neoquímica Arena. Jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão. E claro que o Corinthians tem que vencer o jogo, precisa vencer o jogo para dar uma acalmada, para dar uma melhorada em termos de tabela, né, para dar um melhor início de trabalho possível ao técnico Dorival Júnior, que no treino da manhã usou muito ali a bola parada, fez um trabalho muito forte no sistema defensivo, claro, também com uma atenção especial ao ataque, mas a bola parada ofensiva e defensiva realmente foi o grande foco desse treinamento realizado na manhã desta sexta-feira. Até o Hugo Souza comentou, né, a Corinthians TV, que o Dorival tem uma coisa que é muito interessante, que ele deixa tudo muito bem explicado aos jogadores e tudo destrinchado demais, né, palavras do próprio Hugo Souza. E diz que fica muito mais fácil, né, para desenvolver dentro de campo aquilo que ele quer. Então, claro que o pensamento é de uma boa vitória contra o Internacional no jogo de amanhã. Bom, e aí o provável time, né? Eu até pensei num time pela manhã, mas agora com o treino a gente pode pensar em outro. Pensando mais pelo lado de proteção, eu acho que ele não mexe na zaga. Acho que não. Eu acho que ele mantém ali André Ramalho e o Kaká. E nas laterais, Mateuzinho e o Fabrício Angileri. O Corinthians confirmou que a única ausência, né, claro, além do Garro, que todo mundo já sabe, todo mundo conhece a história, é do Gustavo Henrique, que já passou pela cirurgia para o tratamento de uma hérnia inguinal. Esse procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Agora, claro, aguarda, né, para ter alta, provavelmente aconteça isso amanhã, e já inicia aí o descanso, e aí a partir daí o Gustavo Henrique começa a recuperação propriamente dita, mas vai levar aí pelo menos uns 30 dias afastado. No mais, nenhuma ausência, Memphis treinou normalmente, ele que passou, né, alguns dias essa semana, 2, 3 dias ali fazendo um tratamento na perna direita, mas ontem treinou normal e hoje, pelas informações, também treinou normalmente, certamente vai para o jogo de amanhã contra o Internacional, certo? Então, pensando num possível time aí, de repente o Dorival pode até ir contra o Inter num 4-4-2, com Ranielli, José Martínez dando proteção ali ao meio-campo, Coronado e André Carrijo no meio, com o Memphis também se aproximando e Yuri lá na frente. Então, assim, é claro que ainda é sempre muito cedo para a gente ter ideias de como o Dorival vem com o time. Ele surpreendeu contra o Novo Horizontino. Vamos aguardar esse time de amanhã. Eu acho que a partir do 3º, 4º jogo, a gente já começa a ter ideias de como o Dorival monta o time. Evidentemente que ele vai dar sequência. Ele vai querer ter um time base, um time padrão, com uma ou outra alteração por cartão, por lesão, né, por afastamento, por algum motivo, mas o corpo, o esqueleto desse time, ele obviamente que vai definir na cabeça dele ali quem são os titulares. É legal que todos estejam preparados, todos estejam prontos para, numa eventual oportunidade, entrarem e poderem dar uma resposta aí ao treinador. Então vamos aguardar este time do Corinthians às 10 da noite. Eu vou colocar o campinho aqui na live e aí quero que você me ajude a tentar desvendar esse time aí. Né? Eu errei feio contra o Novo Horizontino, eu e 99,9,999%. Né? Ninguém imaginava aquele time tão alternativo contra o Novo Horizontino. Imaginávamos um time até diferente, mas não tão diferente. Contra o Inter, acho que voltam os principais jogadores, os considerados titulares, porque estão descansados, porque, como diriam os portugueses, né, estão mais frescos para poderem jogar. Então, imagino que será um time bem diferente daquele time que ganhou do Novo Horizontino pela Copa do Brasil por 1-0, beleza? Bom, vamos falar de outro assunto aqui, que foi trazido pelo jornal argentino El Craque Deportivo.
tá, que trouxe que o Corinthians tem interesse no atacante Kevin Zenon. Tem nome de craque, né? Tem nome de bom jogador. Quem não se lembra do Zenon, bigodinho, camisa 10, que batia falta como poucos, né? Foi um dos grandes batedores de falta da história do Corinthians. E o Kevin, esse é bem mais novo, tem 23 anos de idade. É um jogador que chegou ao Boca no início da temporada de 2024. Ele chegou em janeiro do ano passado lá, então tem um ano e 3 meses de clube. Ele é um atacante canhoto, joga pelo lado esquerdo do campo. Mas no Boca ele tem atuado até com muita frequência como um meia. Ele tem jogado bastante, ele é titular da equipe do Boca 95% das vezes, né? Tanto que nos últimos 15 jogos ele só não entrou em campo em um, ele só não foi relacionado em um. No restante, ele participou, se não como titular, entrando no decorrer da partida, nos outros 14 jogos aqui, estou pegando os 15 últimos jogos do Boca, tá? Então é um atleta que tem muita qualidade, um jogador bastante jovem, tem 62 jogos com a camisa do Boca Juniors, 9 gols marcados e 7 assistências no período. Teve uma passagem também pelo União Santa Fé, frequenta as seleções de base da Argentina, seleção pré-olímpica, sub-20, ele tem sido sempre convocado pelas comissões, né, de base. Não, essa aqui não é uma informação, essa aqui eu ia estar pegando uma outra informação sobre ele aqui, mas olha, ele teve no grupo 14 partidas, como eu falei, 11 começando como titular, 8 como reservas, mas sendo utilizado. Tá? Então, assim, ele tem sido uma figurinha constante dentro da equipe do Boca. Muito bom jogador, jovem, e o Corinthians não é o único time interessado. Vejam bem, não existe nada em andamento, não existe só falta assinar, martelo quase batido, não tem isso. O jornal, o argentino, o El Craque Deportivo, trouxe que o Corinthians tem interesse no jogador, mas não é só o Corinthians. Né? Um dos times que quer também contar com o futebol do Kevin Zenon é o Inter Miami, né, que todo mundo sabe, tem Messi, tem Suárez, e é muito difícil brigar, né, principalmente na parte financeira, com essa equipe do Inter Miami. Agora, o que me faz não acreditar que isso possa avançar? O valor. Né? Ele é um jogador que o valor de mercado dele são 10 milhões de euros. Vou arredondar aqui, tá? Não sei quanto está o euro hoje, mas vou arredondar aqui para casa dos 60 milhões. Né? Então, assim, é um belo de um dinheiro. E a gente sabe, né, que o Corinthians não vive uma fase tão boa financeira. Aliás, vive uma fase muito ruim. Apesar de ter aí 164 milhões a receber de outros clubes, principalmente do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, na venda do Wesley, né, tem um valor muito alto ainda para receber. Então o Corinthians tem, para receber de outros clubes, 164 milhões. Olha, se recebesse esse valor de uma vez, dava para comprar o Kevin Zenon de forma tranquila. Então, assim, sem ter um caixa, sem ter um fluxo de caixa à disposição, eu acho pouco provável que no meio dessa janela de transferências o Kevin possa vestir a camisa do Corinthians. Mas, claro, o time, né, o Timão tem interesse no jogador, mas acho que não tem nada muito encaminhado ou nada sendo avançado nesse sentido. Claro, o Corinthians vai buscando informações, tem que buscar informações, faz parte do futebol você demonstrar interesse em jogadores. Olha, quanto custa? Como é que é para tirar daí? Quanto vocês querem? Como é que a gente pode parcelar? Então, claro que no futebol é assim que se negocia. Então, fiquem de olho. De repente, Kevin Zenon pode pintar. Acho pouco provável, mas não sou eu que contrato. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Ivan Andrade, aí trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações
do Coringão. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do mercado da bola do Corinthians. Após Dorival chegar ao timão, ele fez um pedido muito especial ao diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que contratasse 5 a 6 jogadores para reforçar o elenco. E aí o Fabinho Soldado, a informação que nós temos, que ele está sentado com alguns empresários de jogadores que não está sendo aproveitado em seus respectivos clubes. Jogadores esses que têm qualidade, mas não está sendo aproveitado. Então o Fabinho tem andado bastante por Curitiba, tem ido para o lado de Fortaleza, Minas Gerais, e encontrado em hotel com o empresário para negociar esse jogador, porque a partir de junho a janela abre e já pode escrever jogador. Mas até lá, Fabinho já tem que estar com negociações avançadas, talvez até com jogadores já tudo apalavrado, tudo certo, apenas para anunciar após abrir a janela. E saiu a informação, né, que o Ivan Andrade trouxe, é que um jornal argentino noticiou que o Corinthians está interessado no jogador do Boca Juniors, Kevin Zenon. Jogador jovem, atacante habilidoso, rápido, versátil, inteligente, né? E é um jogador que é um dos pedidos do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior pediu 2 atacantes de velocidade. Então, esse Kevin Zenon é um atacante de muita velocidade, joga pela direita, joga pela esquerda, cai no meio, recompõe bem, avança bem, é talentoso. Só que o problema que o Ivan Andrade falou, né, e a gente está repercutindo, reagindo a essa informação, que o jogador está estipulado em 10 milhões de euros. Olha, se o jogador está estipulado em 10 milhões de euros, acredito eu, muito difícil essa contratação para o Corinthians, porque o Corinthians hoje é um dos clubes mais endividados do planeta. O Corinthians hoje deve em torno aí de 2,5 bilhões, tendo em vista que o presidente Augusto Melo, em 1 ano e 4 meses, acrescentou nessa conta um absurdo. As contas do presidente Augusto Melo não foi aprovada porque o aumento na dívida do Corinthians foi de 829 milhões. E aí o Augusto Melo corre o risco, né, de ser afastado por causa dessas contas, né? Corre risco de sofrer impeachment. Só que o presidente se defende dizendo que ele trouxe para o Corinthians em 1 ano e 4 meses 1 bilhão de reais de faturamento. Augusto também se defende dizendo que 300 milhões ele pegou da gestão passada. Então agora Augusto vive aí uma pressão terrível, e acho que quando se fala em contratação, um valor exorbitante de 10 milhões de euros, acho praticamente impossível. Como o Ivan Andrade diz, né? A gente não está noticiando que o Corinthians está contratando, está noticiando que o Corinthians está interessado. Mas se o Corinthians fechasse, seria uma belíssima contratação, porque é um espetacular jogador. Mas o Corinthians precisa reforçar, e o Fabinho prometeu, vai ter que cumprir, porque Dorival Júnior sabe que a equipe, tecnicamente, uma equipe fraca que precisa de reforçar o quanto antes possível. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do jogo da manhã, né? Corinthians amanhã enfrenta o Internacional na Neoquímica Arena às 18h30, pela 7ª rodada do Brasileirão. Neoquímica Arena estará pulsando, né? Corinthians tem levado aí em torno de 40 mil torcedores para cima. Só um jogo recente que não levou, mas a Neoquímica, com Dorival chegando, o torcedor vai quer ver o Dorival, quer ver o trabalho, né? E é o primeiro jogo do Dorival no Brasileirão com a camisa do Corinthians. É o primeiro jogo do Dorival na Neoquímica Arena ao lado do torcedor. Dorival, quando chegou o Corinthians, que foi segunda-feira, ele foi apresentado, ele disse, abre aspas, a torcida do Corinthians é incrível. Eu sempre joguei contra e sei como é difícil. Agora estou ao lado e foi sempre a minha vontade de estar ao lado da torcida. Então, essa torcida é o 12º jogador, nos ajuda, nos fortalece, né? Agora quero contar com o apoio dela e com muita calma e paciência a gente vai
fazer um trabalho belíssimo, né? E vai ter grandes conquistas. Então, o torcedor vai amanhã, vai apoiar do início ao fim. Corinthians precisa vencer, só tem 7 pontos, né? Vencendo vai a 10 pontos. Internacional é um time difícil, é um time perigoso, né? E Dorival amanhã não vai escalar um time misto, não vai escalar um time alternativo. Por quê? Esse jogo é importantíssimo. Ano passado o Corinthians quase que foi rebaixado, porque passou parte do campeonato, na maioria aí, né, uns 70% dentro da zona de rebaixamento, 30 rodadas, né? Então esse jogo tem uma importância muito grande. O Corinthians deve ter aí força máxima, com exceção de 2 jogadores. Gustavo Henrique acabou sendo operado hoje no Hospital Sírio-Libanês, né? Acho que vai ficar fora aí uns 30 dias, até um pouco mais, para sua recuperação, né? E Rodrigo Garro, todo mundo sabe, tem um problema crônico no joelho, tá fazendo um tratamento, foi para a Europa, né, fazer um tratamento inovador, foi para Madrid, retornou e tá no Corinthians fazendo esse tratamento. Acredito eu que o Rodrigo Garro fica fora aí mais uns 6 a 7 jogos, um jogador que tá fazendo muita falta, mas como disse Dorival Júnior, não podemos lamentar o que nós não temos, vamos falar do presente. Dorival chegou, chamou Igor Coronado e falou o seguinte: agora vou te dar uma oportunidade, quero contar com você, mas você precisa reagir a essa oportunidade. Você precisa me mostrar que você tem condições de substituir o Rodrigo Garro à altura. Por quê? O substituto imediato do Rodrigo Garro é Igor Coronado. É um jogador de meio campo, um jogador de meia para o ataque, um jogador inteligente, versátil, sabe bater na bola, virar o jogo, é um jogador que apoia muito bem, né? Então, é o jogador que substitui o Rodrigo Garro. O problema do Igor Coronado é que fica mais machucado sendo reserva do que o titular Rodrigo Garro. Parece que o Igor Coronado é de vidro, mas acredito eu que agora ele vai ter uma chance, que o Dorival falou, e ele vai para o jogo amanhã. Então o Corinthians não tem, para mim não vai ter novidade não. No gol, a provável escalação do Corinthians amanhã. No gol, o goleiro Hugo Souza, um craque, pega muito. Hoje, o treino falou a Corinthians TV do trabalho do Dorival, tá gostando muito, né? Tá muito empolgado. Na lateral direita, Mateuzinho. A dupla de zaga vai ser Kaká e André Ramalho, né? Como falei para vocês, Gustavo Henrique foi operado hoje, né? Na lateral esquerda, o argentino Fabrício Angeleri. No meio campo, o Corinthians vai armar o time dentro de um tripé. Quem que é o tripé? Ranieri, José Martini, Carrídio e fechando o tripé, um losango com Igor Coronado. Na frente, Memphis Depay e Roberto. Só que o Memphis volta um pouco para ajudar ali o meio de campo, para fortalecer o ataque. Então, um Corinthians, para mim, um Corinthians forte. Tem condições de vencer o Inter? Tem condições. Precisa fazer um jogo muito próximo da perfeição, porque o Inter é um time qualificado, é um time que está muito bem no campeonato, é um time que vai lutar o campeonato inteiro na parte de cima da tabela, porque tem qualidade, tem grandes jogadores, né? Tem um bom treinador que é o Roger Machado. Então o Corinthians vai sofrer nesse jogo da manhã, mas pode aí ganhar o jogo, fortalecer o trabalho do Dorival, né? A torcida vai sair da Neoquímica satisfeita e o Corinthians, a partir desse momento, vai pegar ritmo, tá pegando força. E Dorival, sabe, é um excelente treinador, sabe trabalhar com o medalhão, com o Memphis Depay, sabe trabalhar com a base. Então a qualquer momento ele vai dar oportunidade, né? Por exemplo, o João Pedro Choca, que estava jogando de titular, acabou errando na pré-libertadores e nunca mais vestiu a camisa do Corinthians. E Dorival sabe muito bem como trabalhar, né, com o elenco, sabe motivar, sabe ensinar, sabe chamar, né, no pé do ouvido, como ele fez com o Igor Coronado. Conversou uma conversa particular, falou: é você, eu preciso de você, mas você precisa mostrar para mim que você tem condição, né? Então, um jogo que amanhã, acredito eu, vai ser um jogo espetacular, que o Corinthians pode aí conquistar 3 pontos e respirar um pouco mais aliviado no campeonato. E aí, fiel, vocês estão confiantes na vitória do Timão contra o Inter amanhã pela 7ª rodada do Brasileirão? Use espaço no vídeo para você deixar seu comentário,
Deixe também o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.